Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui hoje, né, para trazer uma palavra para vocês, porque o nosso pastor hoje não pôde estar aqui e ele confiou, né, a minha para trazer uma palavra. A gente sabe que a gente já está estudando sobre que é o seminário Fundamentos da Fé, que é a nova apostila que o pastor deu uma melhoradinha, né, que ela já existia. Bom, e eu hoje aqui também vou falar sobre fé, mas primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui na live, né, assistindo, que Deus abençoe vocês, e eu vou dar alguns recadinhos. Primeiro eu vou falar sobre as lives de terça, que o pastor na semana que vem vai dar continuidade ao seminário. No sábado a FBO, né, lá no Baronesa. No domingo de manhã tem a classe de doutrina das 8 às 9, né, com Marcelo. Temos também as intercessões de toda segunda, quarta e sexta, de manhã e à tarde, com a Zenaide, né? Nós fazemos de manhã e à tarde. Aí quem se interessar pode procurar por ela, tá? E temos também a intercessão com o André, né? Eu acredito que seja na segunda-feira, às 8. E no domingo, das 17 às 18, também temos presencial e intercessão com o grupo de missão, tá? Quem quiser vir, pode estar vindo nos domingos. Antes de começar o culto, já começa a oração, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos, né? E a gente vai entrar com uma oração, agradecer ao Senhor por estar aqui, né? E obrigado, né, para quem confiou eu estar aqui hoje, porque é muito difícil estar aqui sozinha, né, sem a minha companheira Fabiana, que sempre eu faço as lives com ela. Fabi, um beijo. Obrigado, pastor Zenaide, por confiar essa palavra a mim. E eu quero dizer que o Senhor hoje me despertou 3 horas da manhã. E Ele me trouxe essa palavra na madrugada. Eu não entendendo bem, anotei tudo e quando eu acordei eu fui desenvolvê-la, né? Para trazer hoje para vocês. Quando a Zenaide falou, Cida, eu não posso ir. Eu estou com a garganta inflamada, tá muito difícil. Então você pode ir lá para mim? Eu falei, o Senhor confirmando, né? Que era para eu estar aqui hoje e para eu trazer essa mensagem para vocês. O que Ele confiou no meu coração, eu vou passar para vocês, tá? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua doce e maravilhosa presença para Te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui hoje. O Senhor confiou essa palavra ao meu coração, Pai. Que todos que estejam assistindo e os que vão assistir depois, Pai, que essa palavra venha penetrar no coração deles, que eles venham entender essa palavra e que eles venham praticar essa palavra. Senhor, eu não tenho nada de mim, que o Senhor use minha boca grandemente para falar o que o Senhor deseja falar aos seus filhos, Pai. Que nós estamos aqui para escutar o que o Senhor tem a falar para nós e não o que queremos ouvir, Senhor. Nós colocamos diante de Ti essa palavra, essa live, Pai. Abençoa toda essa equipe que está aqui comigo, ó Deus. Obrigado, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei para vocês, a palavra fala sobre fé, né? Então, ele trouxe para mim Marcos 11, do 20 ao 23. E o que está escrito lá? Aí eu abri e eu vou ler para vocês. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que eu te amaldiçoei, que o Senhor amaldiçoou, secou. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Glória a Deus por essa palavra, não é? É uma palavra abençoada. Essa palavra foi ministrada de manhã para mim, na madrugada, né? O Senhor pediu para mim entrar lá e meditar nessa palavra. E aí eu vejo que é uma palavra tão pequena, mas
significado essa palavra tem? Não é? Porque eu falei, não estou entendendo. Eu fiz uma pergunta para Deus hoje de manhã, para o Espírito Santo. O que eu fiz? Eu falei, Senhor, o que tem a ver a figueira com a fé, né? Que Jesus está falando. Aí ele falou assim para mim, Cida, tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque naquela época, a videira, esse versículo 20, representa o sistema religioso daquela época. Era um sistema religioso arcaico, né? Estéril, né, para a época. Porque onde deveria ser um local para as pessoas se alimentarem espiritualmente, isso não acontecia. Isso não acontecia. O que acontecia lá? Acontecia, a casa, quando Jesus chegou lá e viu a casa do pai dele, estava se transformando em um comércio, né? Então não era um local para as pessoas serem alimentadas espiritualmente, não era. Os fariseus, os escribas ali, que estavam ali, os religiosos, eles estavam fazendo a casa do pai um comércio, né? Foi isso que ele viu. E então, o que a gente deve aplicar sobre isso na nossa vida, né? A receita que Jesus tem para nós, para a gente ter fé. Então, para que a gente não precise ir aos templos, lógico, é importante a gente ir à igreja, congregar, tudo, mas Jesus espera da gente um tempo com ele, para aprender dele sobre fé, né? E então, como que eu posso ter fé nesses momentos, Cida? Ouvindo atentamente a palavra, né? Aí a nossa fé será gerada. Depois a gente acolher essa palavra com mansidão, né? A palavra que a gente receber, a gente tem que acolher ela com mansidão, meditando de dia e de noite nessa palavra, porque ela vai crescendo, a nossa fé vai crescendo através disso. Então, tudo isso a gente vê que se a gente meditar dia e noite na palavra, a gente vai ficar fortalecido, né? A gente confessando a palavra, a confissão da palavra cria a realidade. Orando em línguas, a nossa fé é edificada, né? Então, como eu posso ter essa fé? Então, você tem momentos a só com o Senhor, buscando o Senhor, ouvindo dele, acolhendo com mansidão, meditando nessa palavra, confessando essa palavra, orando em línguas, passando tempos em oração em línguas. Porque quando a gente termina de orar em línguas, o que acontece quando a gente vai para a palavra? É aberto, né, um leque de oportunidades de conhecimento na palavra, né? Então, Jesus nos ensina isso, né? Olha o que a Bíblia também fala quando fazemos isso, né? A mulher do fluxo do sangue, quando ela ouviu de Jesus, o que ela fez? Ela creu, ela andou muito para chegar até Jesus, né? Olha a fé dessa mulher. Quando a gente desenvolve essa fé, a gente vê o quanto a gente pode ser curado, não somente de uma enfermidade, mas curas de doenças da alma, feridas, né? Então, Moisés também, ele acolheu com mansidão toda aquela palavra. Diz que Moisés era um homem muito manso, né? Olha, Moisés tinha que ser manso mesmo, porque olha a dificuldade que ele tinha de levar a nação de Israel, né? A nação de Israel para a terra prometida, né? Ele ficou 40 anos lá no deserto com essa nação. Veja bem o quanto ele tinha de mansidão, porque ele se relacionava com Deus, né? Ele se relacionava com a palavra. Josué também, olha, depois que Josué assumiu o lugar de Moisés, olha o que ele tinha que fazer. Ele tinha que toda vez consultar a palavra, consultar os mandamentos do Senhor, para que tudo, ele diz que ele fazia de dia e de noite, meditava naquela palavra de dia e de noite, né? E assim, na nossa vida, a gente tem que trazer para a nossa vida esses exemplos, né? E quem confessava mais a palavra naquela época? Jesus. A gente tem uma experiência, uma parte da Bíblia que fala que Jesus, lá na tentação do deserto, que quando Satanás chamou ele, né, para tentar ele, e ele fala assim, ó, ele estava morrendo de fome, ele tinha 40 dias jejuado, então ele estava morto de fome ali, né, desesperado
por uma comida. O que Satanás fez com ele? A primeira coisa foi tentar ele, né? Já que você é o filho do homem, transforma essas pedras em pão. E aí o que ele fez? Ele falou, não, nem de pão viverá o homem, né? Então ele confessava a palavra. E é o que a gente tem que fazer nas nossas dificuldades, confessar. Tá vendo que tá tudo ruim, mas a gente confessa. A palavra de Deus diz que é isso. E a gente tem que, né, confessar. E depois a gente vê quem orava em espírito, né, oração em línguas. Quem orava, quem era o nosso mestre ali para aprender mais com ele? Paulo, ele dedicou o ministério dele à oração em línguas, né? E a gente vê o quanto aquele homem foi edificado, porque a oração em língua, ela edifica a nossa fé, né? Edifica a nossa fé. Então, lá em 1 Coríntios 14 fala que quem ora em línguas edifica a própria fé, mas o que profetiza edifica a igreja. Mas é tão bom ver o ministério de Paulo, quanto ele é exemplo para nós hoje, né? Hoje eu só estou falando um pouquinho de fé, mais do que o Senhor me confiou, né? Porque o que a gente vai aprender mesmo é no seminário que o pastor está dando. A gente vê que ele está na 18ª já, né? Lição da apostila, o quanto é edificante. Mas o que a gente vai aplicar de tudo isso de fé na nossa vida? O que a gente pode aplicar? O que Jesus falou no versículo 23, erga-te e lança no mar os montes, os problemas. Eu ir na igreja, nos cultos e assistir a live, procurar uma pregação, isso é muito bom para nós, né? Quem não gosta de aprender? Mas é muito bom você estar no seu secreto e aprender com o Senhor isso. Aprender com Ele direto, ir na fonte direta. Ele é a fonte verdadeira, né? O nosso Senhor, ele tem anseio. O nosso Pai tem anseio pela nossa intimidade com Ele. Estar com Ele ali todos os dias, buscando dEle, conhecendo Ele melhor, né? Se o nosso Pai aqui na terra gosta que um filho seja íntimo dele, né? Quer conhecer dele, imagina o nosso Pai Celeste, ele quer intimidade conosco. Ele quer que a gente conheça ele melhor. Por quê? Porque quando a gente conhece um pai, a gente sabe que o que ele vai passar para nós? Princípios. Só se alcança a promessa quando você pratica um princípio. E é isso que ele quer ensinar. Ele quer mostrar, né, o amor que ele sente por nós. E a mesma coisa aqui a gente aplica na nossa vida, o versículo 23. Quando as coisas não estão bem, é aí que a gente deve usar a nossa fé, né? É aí que o Senhor deseja que tudo aquilo que Ele nos ensinou, que a gente esteja forte ali, ó, preparado para receber, mas que a gente não venha fazer que nem a pessoa que está com a casa na areia, que desmorona quando chega a adversidade, mas que a gente venha estar firme na rocha, sabendo que aquele que prometeu para nós é fiel, né? Então, mais do que uma pregação, mais do que um culto, ele deseja que você vá para o secreto com ele, né? E orando em línguas, meditando na palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo, confessando a palavra, adorando ele, agradecendo, tendo um espírito grato por tudo que ele já fez. Olha, da onde ele te tirou, né? Da onde o Senhor o que ele já fez por você, quantos livramentos ele te deu, quanto ele já proveu na sua vida. Então, que a gente hoje venha entender o que o Senhor deseja da gente é que a gente venha conhecer Ele cada vez mais e praticar essa fé nesses momentos de dificuldade, né? Adorando o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar, né? Porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Não é tão bom saber que nosso Pai, né, se preocupa conosco, que cuida da gente, que não desampara a gente em momento nenhum. Então, essa palavra hoje, isso tudo funciona. E você vai experimentar a fé
sendo edificado e sendo fortalecido nessas situações. Porque muitas vezes a gente fala, por que o Senhor permitiu essas situações? Por quê? Porque Ele quer que você cresça no meio dessas situações. Ele quer que você seja ali, que Ele quer envergonhar cada vez mais o diabo, porque você está firmado e você vai sair mais fortalecido nesse momento, né? E Jesus é o nosso maior exemplo de fé, né? Porque Ele, quando ele podia muito bem desistir de tudo isso, não vir como salvador da humanidade, mas Ele veio e cumpriu fielmente, né, o plano e o propósito para o qual o Pai enviou Ele, né? Ele cumpriu fielmente. Ele parava para orar, Ele parava para meditar, ele exerceu o ministério dele com louvor, né? Que a gente vê o que Ele fez foi com louvor. Ele se entregou mesmo. Em nenhum momento Ele usou do poder que Ele tinha como o próprio Deus para, né, aproveitar da situação. Não, ele exerceu o ministério com louvor. Ele fez aquilo que o Senhor quis, né? Ele teve fé na hora que tinha ter fé, ele usou, ele foi usado, ele ensinou, ele amou. Então, tudo isso a gente tem que aprender com Jesus mesmo, né? Porque se não for pela fé, gente, se não for pela palavra, né? O que seria de nós? O que seria de nós nesse momento se a gente não se trazer a palavra para nossas vidas, né? O que a gente já aprendeu, o que a gente já foi curado através da palavra. Então, o Pai quer intimidade. E a primeira forma que Ele fala conosco é através da sua palavra, né? Porque a palavra do Senhor é o poder de Deus, né? O Evangelho é o poder de Deus aqui na terra. Então, eu dou glória a Deus, porque um dia eu conheci o Evangelho. Um dia o Senhor me tirou do império das trevas, me transportou para esse reino, né? Assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer um de vocês que estão assistindo agora. Aqueles que não conhecem o Senhor verdadeiramente, eu te dou um conselho. Vá para o seu quarto, tranque a sua porta e ore em secreto ali com o seu Pai, que Ele te vê e Ele te responde. Ora, busca o Senhor em todo o tempo, né? E a gente vê que quantos homens na Bíblia de fé, né? Quantos homens de fé. A gente tem o nosso exemplo de fé, que é o nosso pai Abraão. Olha, Abraão, todo mundo, acho que não tem quem não conheça a história de Abraão, mas todos viram o quanto esse homem teve que exercer a fé, né? Porque o Senhor encontrou com ele por meio da fé dele, né? Encontrou ele, porque ele vivia numa sociedade também que já não era boa, mas o Senhor foi ali e encontrou, porque ele viu que o único ali na cidade dele que não era idólatra era ele, o resto era tudo, né? Estava já perdido, mas o Senhor tirou ele dali, levou ele, apresentou Sara para ele como mulher, e a gente viu o que Deus fez na vida desse homem, né? Prometeu um filho, e depois ele teve que sacrificar esse filho por amor a Deus, né? A gente vê que história de fé de Abraão e de Sara. Depois a gente vê Raabe. Se a gente for lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, a gente vê tantos testemunhos bons que edificam a nossa fé. Por isso que é bom a gente meditar na palavra, para que essa fé venha a ser gerada. Quanto mais a gente busca na palavra, mais a nossa fé cria. O pastor tem uma frase que ele fala: a gente tem de Deus o que a gente busca. Então, que a gente venha buscar cada dia mais essa palavra, né? É uma palavra que o Senhor nos confiou hoje, sim, mas eu quero que vocês tenham uma reflexão sobre isso e que vocês apliquem na vida de vocês. Vai buscar na palavra. Não, é bom a gente ver umas ministrações na internet, mas muito melhor é você estar no seu secreto e o Senhor está revelando isso no seu coração. Depois que você aprender isso, você não vai querer mais sair desse lugar.
Eu lembro, acho que é um louvor da Fernanda Brum, né? Que fala quando você está no santo do santo, você não quer mais sair, né? E é bem assim mesmo. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês, né? É uma palavra curta, mas é um significado muito importante, né? O como a gente cresce quando a gente está na presença do Senhor. O quanto Ele nos conforta nos momentos difíceis, né? Muitos agora perderam seus parentes na pandemia, tudo. E se não fosse essa palavra de esperança, de fé, né? O que seria de nós, né? Então, que os irmãos venham praticar essa palavra, venham ter intimidade com o Senhor, tá? E é isso. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, tá? Agradecer a Rejane, o Rodrigo, a Fernanda, o Dudu, né? Obrigado pela vida deles. Pai, eu vou orar agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que essa palavra, Senhor, a qual o Senhor confiou na minha vida, Senhor, que o Senhor venha, em nome de Jesus, venha, em nome de Jesus, cuidar de cada um deles que estão escutando essa palavra, que eles venham praticar essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha revelar essa palavra em seus corações, que eles venham buscar, ter intimidade com o Senhor e com a sua palavra, que os nossos irmãos venham crescer, Senhor, em sabedoria, em conhecimento, ó Deus. Eu sei que o Senhor se alegra a cada momento que o Senhor vê os teus filhos te buscando. Ó Senhor, que a gente venha praticar mais as leis espirituais, o jejum, a oração, o louvor e a adoração, ó Deus. Ó Senhor, nos capacita, nos dá sede e fome da Tua palavra. E eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa para passar? Não, né? É isso. Obrigado, irmãos. Tenham uma boa noite e ficam com Deus, tá? Tchau.